Ai, meu Deus do céu. Até acho que dando uma dica pra um amigo devia ser, né? Tipo assim, ele chegou pro Gandula. Ele é que chamou, agora tá construindo. Não, fica quieto. Não, fica quieto que já deu certo, já tirei o Dino aqui. Só fica de boa. Deputado Duarte. Não, volta, eu quero ver essa, eu quero ver essa, eu quero ver essa. Você também não é membro. Fica quieto, fica quieto. Ai, meu Deus do céu. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. A falta de comando do presidente é um negócio assustador. Assustador. Você vê que ninguém conhece o regimento, ninguém conhece a liturgia. Não, mas essa tropa que tá aí não conhece a liturgia do cargo, não conhece a liturgia da comissão, não conhece absolutamente nada. É como você falou, são primatas. São legislando e definindo o destino do Brasil. Quer dizer, porque a oposição efetiva ao governo Lula depende dessa turma aí. E eles estão fazendo esse papelão ridículo que é o negócio de envergonhar qualquer pessoa que tem um pouco de vergonha na cara. É impressionante. Assim, não tenho palavras. Sim, o Flávio Dino conseguiu fazer barba, cabelo e bigode. Aí por isso que eu falo pra vocês assim, não quero ser, a gente se acha, mas Kim da outra vez, Kim. Será que eu vou colocar o Kim aqui pra galera. Vamos ver a diferença, vamos comparar. Sim. Vai que o Kim também é um primata. Vê se eu acho aqui o vídeo. Kim, comissão, Flávio Dino. É impressionante. Não, assim, eu queria perguntar pra aqueles Marcel Van Hatten, porque o Marcel Van Hatten tirou foto com a maior oposição que esse Brasil já viu, né? Mas lá tava todo com a maior oposição na história. Marcel Van Hatten, e aí, teus amigos? Por que você não tava lá defendendo eles, Van Hatten? Vai lá, sai aí público. Meses de acampamento, senhor ministro, em frente aos... Peraí, viu só, galera, que eu assinei o YouTube Premium? Caramba! Das Forças Armadas. Várias publicações em redes sociais falando sobre golpe, falando sobre intervenção militar, ataques às instituições. O ministro da Defesa chegou até a dizer que tinha muita gente boa, né, em frente aos quartéis, inclusive parentes do ministro da Defesa estariam lá, nas palavras do próprio ministro. A minha primeira pergunta é a seguinte, né, por que essas mobilizações pedindo golpe militar em frente aos quartéis não foram desmobilizadas logo do início do governo, levando em consideração que boa parte daqueles que estavam acampados depois participaram da invasão aos três poderes? Seria por essa simpatia do ministro da Defesa? Pausa. Assim, primeiro, eles nem poderiam fazer essa pergunta, porque essa pergunta parte da premissa de que aqueles acampamentos eles eram errados. Uhum. Então, o bolsonarista já não poderia nem começar a fazer uma pergunta dessa. Uhum. Agora, assim, o Kim, ele tá fazendo uma construção lógica, né? As palavras estão sendo colocadas e concatenadas tal qual um Homo sapiens sapiens. O que é impressionante. Naquele universo ali é algo realmente raro. Vamos lá. Aqueles que estavam acampados, por ter parentes, por ter amigos acampados também em frente aos quartéis. E reforçando algo que já foi dito aqui, no dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes, avisando o governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos três poderes. Por que nada foi feito? Por que não foi pedido reforço? Por que não determinou barreiras? Vossa Excelência disse aqui, e eu escutei, que não foi avisado, que é, nas palavras de Vossa Excelência, um relatório mítico. A deputada Caroline de Tony, da Polícia de São Paulo, dizendo que a ABIN fez esse aviso. Vossa Excelência disse que leu a matéria e que não encontrou o Ministério de Vossa Excelência na matéria. E ainda, na minha avaliação, tentou lacrar em cima da deputada, insinuando que ela não sabia ler. Mas o fato é que a matéria fala sobre o Sisbin, e um dos integrantes do Sisbin é o Ministério da Justiça. Portanto, diz a matéria que o Ministério comandado por Vossa Excelência foi avisado sim. Isso diz a matéria da Folha de São Paulo. Diz outra matéria na CNN, a mesma coisa, só que dessa vez citando nominalmente o Ministério e o nome do ministro e Vossa Excelência. Então, eu reafirmo a pergunta que foi feita. Estaria a imprensa, esses dois veículos e vários outros veículos, mentindo em relação à distribuição desse relatório da ABIN ao Ministério de Vossa Excelência e a outros órgãos do governo federal? Caso contrário,
contrário, Vossa Excelência vai manter a postura, então, de mover processo contra estes veículos de imprensa pela propagação de desinformação? Um outro ponto. O ele meteu no Ministério da Verdade Presidencial do Exército, responsável pela ardiloso. segurança, e aqui a gente não tá falando do governo do Distrito Federal, que eu não tenho a menor dúvida de que foi absolutamente negligente, de que houve uma omissão criminosa do governo do Distrito Federal em relação à proteção da Praça dos Três Poderes. Mas o Batalhão da Guarda Presidencial do Exército, que não está sob a tutela do governo do Distrito Federal, responsável pela segurança e pela proteção do prédio, foi dispensado pelo governo. E há documentos oficiais já divulgados pela imprensa mostrando essa dispensa, mesmo tendo recebido o relatório da ABIN avisando sobre os riscos da invasão. Vossa Excelência tem ciência de que isso configura uma negligência criminosa em relação à defesa dos três poderes? Seria esta a razão pela qual o governo não deseja que haja uma CPI em relação às invasões do dia 8? Porque a delícia de ser independente, senhor ministro, é de que eu posso tanto afirmar que quero que os invasores, que os golpistas, que os vândalos, seus financiadores e seus influenciadores intelectuais sejam processados e presos, quanto quero que os responsáveis do governo do Distrito Federal e do governo federal sejam responsabilizados em caso de omissão criminosa. Acredito que a CPI sirva aos dois fins. Acho esquisito que o presidente da República e o partido do presidente da República tenham mudado de posição em relação a essa CPI. Vossa Excelência afirmou em sua primeira exposição que em campanha todos vocês, nós, deputados federais, entram em favelas. Até aqui eu concordo com Vossa Excelência. De fato, nós pedimos voto na periferia, nas favelas. Eu fui o 5º deputado federal mais votado na periferia da cidade de São Paulo. Agora eu discordo da segunda metade da frase, em que Vossa Excelência diz, sem perguntar se aquela favela é controlada pelo crime organizado. Eu pergunto, ministro, porque eu sei que se eu não perguntar e eu entrar em território do crime organizado, eu vou ser morto. Então sim, faço campanha na periferia, faço campanha na favela, mas eu preciso saber se é controlada pelo crime organizado, porque o crime organizado tem os seus candidatos, e o crime organizado só deixa os seus candidatos entrarem no domínio do crime organizado. Serve isso tanto pro tráfico quanto pra milícia. E o último questionamento que eu faço a Vossa Excelência é em relação a que Vossa Excelência afirmou sobre rede social. Vossa Excelência disse que deve regulamentar a rede social por causa de lavagem de dinheiro, pedofilia, ameaça, tudo que já é crime na vida real. Esses três citados por Vossa Excelência é do direito, foi juiz durante 12 anos, sabe disso, é crime também na rede social. Se for para esta finalidade, não há necessidade de regulamentação. Eu tenho medo, deputado. Tá. Assim. Análises do senhor Kim Kataguiri. Beraldo, o que você tem a dizer? Olha, é oposição como tem que ser feita, né? É uma oposição de quem leu, de quem estudou, de quem organizou seus pensamentos, de quem tem noção do adversário, sabe como fazer a pergunta, qual pergunta fazer para obter a resposta que precisa, e com isso travar dentro do regimento da Câmara dos Deputados e dentro da lei o espaço que ele precisa para colocar o Flávio Dino nas costas, como fez. E essa tropa incompetente bolsonarista da Câmara tirou o Flávio Dino das cordas. É uma coisa impressionante, assustadora. Essa é a diferença de quem efetivamente tem um propósito, tem uma forma de agir visando o resultado, e imbecis que ficam ali ocupando espaço na Câmara dos Deputados para impedir que um trabalho necessário, importantíssimo, seja feito. São completos idiotas e a gente tem que pagar esses vagabundos 4 anos. Assim, eu vou falar uma coisa, eu vou até pedir para a produção, Plito, fala com o Ricardo, a gente precisa soltar uma nota oficial sobre isso. Parlamentubers. Assim, hoje, os parlamentares oficiais da oposição, oficial no Congresso, eles estavam todos lá. O líder da minoria, que era o Eduardo Bolsonaro, e o líder da oposição, que era o Carlos Jordi. Eles protagonizaram uma derrota histórica e vexatória para a esquerda, no momento em que o Flávio Dino estava no corner. A esquerda venceu por culpa deles. E estavam todos lá. Tava o Nicolas, não é o herói, o Nicolas. O Nicolas, ele fala que faz o L. Tava o Carlos Jordi, tava a Zambelli, tava a Florzita na cabeça. Tinha 2 atiradores genéricos, estavam todos lá. Marcos Feliciano. O Hélio Negão tava lá? Tava lá, quietinho lá no canto. Ele tava ele tava cumprindo o papel dele de abajur do bolsonarismo, né? Ele não serve pra você bota num canto e ele fica quieto. Impressionante, cara. Impressionante. Eu tenho um vídeo aqui de uma pergunta do outro deputado hoje. Querem ver? Manda ver. Já que a gente começou, tá no Metrópole aqui. Esse aí. Você viu esse é o atirador. Esse é outro atirador. Acho que é o terceiro atirador.
É o terceiro atirador identificado na história. Deixa eu só conseguir desmutar aqui. Aí. Não, agora você mutou.